pessoal, bom dia, não, boa noite. Boa noite, estamos aqui diretamente do Instagram. Começamos uma live aqui. Vamos esperar o pessoal entrar aqui para me dar um feedback, vocês estão me ouvindo direitinho. Boa noite a quem foi entrando aí, começando a live. Começou com uns minutinhos de atraso que a internet não estava conectando aqui, mas agora parece que deu certinho aí. Boa noite Rayane, boa noite Gleice, nutricionista Gleice, excelente nutricionista infantil aí, quem precisar, tô vendo que ela entrou aí, fazendo uma propaganda já para você, Gleice. Obrigado aí, obrigado a todos que foram entrando. Falar de um tema que é muito atual agora, né? Muitas crianças estão de férias aí, mesmo quem está tendo aula online aí está de férias, né? Então, e alguns pais de férias também. Então é um grande desafio aí falar sobre como manter a rotina mesmo nas férias, né? Uma certa rotina. Alguém que puder me dar um feedback para saber se está dando para me ouvir, para me ver, porque eu estou aqui deixa eu tirar até esse fone de ouvido aqui. Estou aqui com internet, estou fora da minha cidade, então eu fico um pouquinho sem ter certeza como é que estão as transmissões aí, tá boa? Olá, boa noite, Gleice. A Rayane colocou aqui Mães Unidas e Seguras, que é a hashtag da nossa comunidade, né? A comunidade do Facebook que nós temos lá, que é realmente uma verdadeira família. Vocês devem estar ouvindo uns gritos do fundo aí, que estavam meus filhos brincando aqui. Nós estamos na casa da vovó, tem os outros primos e tem uns amiguinhos aqui, então tá uma festa aqui, festa assim, de brincadeiras, né, de criança. De vez em quando vocês vão ouvir uns gritos aí, mas são os meninos brincando ali. Obrigado, alguém colocou, a Tamires colocou aqui, ó, Tamires Dornelas. Oi, Tamires, obrigado, ouvindo e vendo bem. Obrigado, som e imagem ok, obrigado, Nutri Glaze Flores, obrigado aí. Pois é, pessoal, então vamos começar a falar, acho que eu estou muito perto aqui, deixa eu afastar um pouquinho aqui, para não ficar muito perto da minha cabeça. Começar a falar aqui desse tema que é importante, né? E a gente vê no dia a dia, né? Eu vejo isso não só no meu consultório, mas eu vejo os pais reclamando no WhatsApp, eu vejo com meus filhos também, né? Tem muito essa conversa de que, não, férias deixa à vontade, férias deixa comer o que quiser, férias deixa dormir o que quiser, tá de férias, gente, esse menino tá de férias, que isso, pra que essa frescura que tem que ter horário pra isso, horário pra aquilo? É frescura. Não é frescura. Isso já tem estudos mostrando que a gente precisa manter, mesmo nas férias, a rotina com uma certa flexibilidade, é lógico, por estar de férias, mas é importante manter a rotina. Por quê? Senão quem vai sofrer é a criança, quem vai sofrer são os pais também, né? Eu vejo os pais, muitos reclamando, doutor, meu menino não come, meu menino não dorme, meu menino não tem hora para nada, e tudo começou depois de uma época que nós viajamos, por exemplo, para a praia, ou viajamos para a casa da avó. A gente precisa ter uma certa flexibilidade, mas precisa manter rotina em algumas situações. Então é o que eu vou falar aqui agora, tá bom? Por que manter então essa rotina mesmo num período de férias, né? Mesmo no momento de férias, por que essa necessidade de rotina? Eu vou falar o que acontece com a criança quando não quando não mantém uma certa rotina, mas o nosso organismo, ele precisa de rotina para ter produção de alguns hormônios. Existem alguns hormônios que são produzidos de acordo com o nosso ciclo circadiano, que a gente chama, né? Não vou entrar em detalhes nisso, mas só para falar a grosso modo, todo mundo sabe da existência de um hormônio que é a melatonina, que é o hormônio do sono. Tem um hormônio que é o cortisol, tem ainda as endorfinas, que são os hormônios liberados durante o momento, principalmente sensações prazerosas. Então, esses hormônios, eles determinam atividades no nosso organismo, metabolismos do nosso organismo. Então, é importante a gente manter uma certa rotina, mesmo nas férias, porque senão desregula a produção desses hormônios. Isso gera estresse, isso gera alteração do crescimento da criança, alteração do sono, alteração do apetite e alteração do desenvolvimento neurológico. Então, não é porque a mãe é chata, não é porque o pai é chato, não é porque o pediatra é chato. São estudos que mostram e a gente vê isso na prática. Então, é importante a gente ter essa noção de que realmente é um ciclo biológico que os nossos filhos, desde bebezinhos, têm, né? Principalmente depois da terceira semana de vida, isso começa a ficar mais evidente e é para a vida toda, inclusive na idade adulta. E a desregulação disso gera obesidade, isso gera alteração de sono, pode gerar perda de apetite. Então tem uma série de distúrbios que pode gerar a falta de rotina. Então eu quis falar primeiro
O motivo realmente de eu estar falando isso aqui, abordando isso aqui, não é só porque a criança precisa da rotina, porque eu determinei. São estudos científicos que mostram isso. Boa noite, Bruna Ribeiro. Você entrou aí. Obrigado aí pela presença de todos que forem entrando aí, tá bom? E aí, chega na época escolar, né? Sai da época escolar ou sai da época do trabalho dos pais, está de férias, né? Sendo os pais, ou sendo a criança, ou sendo todos de férias. Antigamente, quando não tinha o Covid-19, aí o pessoal viajava, a maioria viajava, ia para roça, para casa dos pais, ia para as férias, né? Para praia, né? Alguns ainda estão viajando, mas acaba que tem uma certa restrição e alguns optam por ficar em casa, né? Então, essa falta de atividade nas férias, isso também é um outro fator, né? Então, associa a falta da rotina com a falta das atividades físicas que antes eram intensas, ia para a praia, ficava correndo o dia inteiro, ou ia para um sítio, ficava correndo o dia todo, ia para casa da avó, que às vezes tinha um quintal, ficava o dia todo atrás de uma galinha, e agora tem algumas crianças que não tem isso. Então, nas férias gera a falta daquelas atividades, que às vezes além da atividade da escola, mesmo que fosse online, aquelas atividades, fazer natação, fazer judô, fazer balé, algumas fazem, né? Alguns não, mas sempre tem alguma outra atividade que a criança faz. Então, isso gera uma ociosidade na criança. Então, ela, além de não ter aquela rotina escolar, ela não tem as atividades físicas e associado a isso o medo do Covid, ficando mais em casa. Então, isso gera um estresse muito grande na criança. Pior ainda se não tiver rotina. Então, a gente precisa quebrar esse ciclo de estresse antes que ele aconteça ou antes que ele piore, se ele já estiver acontecendo. Estou vendo que já está chegando aí algumas perguntas. No final eu vou responder algumas, tá bom? Talvez eu não consiga responder todas, mas eu vou responder algumas. Então, por conta desse ciclo circadiano que o nosso organismo fisiologicamente tem, ele precisa desse ciclo de dormir cedo, acordar cedo, ter horário para alimentar, para que ocorra a produção adequada de alguns hormônios. Então isso é fisiológico, isso precisa acontecer. A falta disso, então a falta da rotina, o que vai gerar? Agitação, né, por conta dessa ociosidade, essa falta de ter o que fazer, de falta dos pais determinarem rotina. Isso gera estresse na criança, agitação, nervosismo, né? Ansiedade. Então já tem pesquisa comprovando que a criança que não tem rotina, mesmo nas férias, isso gera ansiedade. E a ansiedade vai gerar estresse na criança. E o estresse na criança vai gerar estresse nos pais. E aí entra nesse ciclo que às vezes demora para resolver. E muitos optam para resolver o problema, colocar na tela. E ligam a televisão, ligam a galinha pintadinha, dependendo da idade, ligam o Mundo Bita, ligam o Lucas Neto, liga não sei o que. E aí a criança passa ali o dia inteiro na frente da tela. Será que isso é uma solução? A curto prazo é uma solução que você resolve o tempo ocioso da criança. Mas você está gerando um outro estresse, porque o excesso da tela, ele produz, mesmo numa idade que a criança já pode ver tela, que é acima de 2 anos, antes dos 2 anos o ideal é 0 tela, nós fizemos live sobre isso. Mas mesmo após os 2 anos, esse excesso da tela, ele vai provocar alteração desses hormônios, aumento do cortisol, que é um hormônio que em excesso ele gera estresse na criança, ele gera obesidade, ele gera uma série de problemas na criança e altera a produção de melatonina, que é um dos hormônios do sono, associado a outras substâncias que são importantes, como a adenosina, que tem que ter atividade física para que ela seja acumulada no cérebro e para que a criança tenha um sono mais restabelecedor. Lembrando que a criança aprende durante o sono. Se ela não dormir bem, ela não aprende bem. Mesmo que ela tenha sido ensinada durante o dia, desde um bebezinho que você ensina a empilhar cubinhos, que você ensina a encaixar, até uma criança que está na fase de alfabetização, em qualquer fase, é durante o sono que aquilo que foi aprendido durante o dia é fixado no cérebro. Então, a criança que não tem rotina, ela não tem um sono restabelecedor por falta da produção adequada, tanto da melatonina quanto da adenosina. Isso são estudos que mostram, tá bom? E essa alteração do sono, ela gera uma alteração do apetite. Então, a criança começa no primeiro dia, não alimentou bem, porque nós fomos num restaurante, por exemplo, e o almoço saiu 2 horas da tarde, ele estava acostumado a almoçar 11 horas e até 2 horas da tarde ele ficou só com fandangos, fandangos, ou comeu uma batata e tal. Tudo bem, né? Se for uma coisa eventual, se for uma coisa pontual isso acontecer. Agora, se isso começar a ser uma rotina, né? Uma falta de rotina, isso começar a acontecer todos os dias, no período de 2, 3 dias, você vai perceber. Mas logo no primeiro dia você já percebe,
porque a criança começa a ter alterações da produção desses hormônios e aí não dorme bem à noite. No dia seguinte, a criança, mesmo que durma até tarde, ela não vai alimentar bem e a falta de alimentar gera mais estresse. O excesso do estresse atrapalha a produção dos hormônios do sono, então, e vai virando um ciclo. E com o passar dos dias, a tendência é ir piorando, e aí começa a estressar os pais também. Então, aquelas férias que seria um momento de descanso, que seja viajando, que seja ficando em casa, viram um verdadeiro inferno. E muitos pais falam assim: nossa, eu fico doido para voltar à época do meu trabalho, voltar às escolas, eu não estou aguentando mais ficar sem escola, porque eu não estou aguentando mais meu filho. A gente ouve isso dentro do consultório, a gente ouve isso para todo lado. Então, é justamente por não ter rotina. A família que consegue colocar uma rotina, mesmo no período de férias, mesmo no período de pandemia, consegue que as coisas andem bem, tá bom? Então, é isso que nós vamos trazer. Então, essa falta do sono, essa falta de alimentar bem, de ter horário da alimentação, repercute no sono, e o sono repercute na alimentação, e os dois juntos repercutem no humor, gerando mais estresse no dia a dia e estresse dos pais. Então, entra nesse ciclo que, às vezes, tem meses, anos que estão assim, e às vezes começou num período de férias, esse ciclo vicioso. Eu sempre gosto, quando chega uma criança no meu consultório que não está comendo, perguntar: em algum momento ele comia? Ele não está dormindo? Em algum momento ele dormia? Doutor. Tudo começou quando quando passou mal, e aí nós levamos para o nosso quarto, e aí no lugar do almoço estava dando uma mamadeira, e aí quando quebra a rotina da criança, às vezes por poucos dias aquilo já, como se diz, já a casa cai. Aí a criança, os pais custam para entender que foi por ter saído da rotina, e é possível voltar, mesmo independente da idade que a criança tenha, né? Quanto mais cedo a gente coloca uma rotina, melhor. Eu falei sobre rotina, já fiz live sobre isso, e hoje eu quero falar especificamente da importância de manter uma rotina mesmo nas férias. Então, como que a gente faz para prevenir, né? O que a gente faz, quais as atitudes que a gente faz, né? Vou viajar essa manhã, vou viajar depois, vou viajar semana que vem, independente se vai viajar ou não, estou de férias. Como que eu faço para evitar que meu filho saia da rotina? Como que eu faço para evitar que ele fuja muito da rotina, né? Como eu disse no início, uma certa flexibilidade, eventualmente almoçar mais tarde, eventualmente dormir mais tarde, mas não pode ser todos os dias durante um período de 3, 5, 7 dias, 15 dias, porque senão vai alterar toda a produção hormonal do seu filho, gerando obesidade, estresse, alteração do sono e do apetite. O que a gente faz para prevenir? Vou falar uma frase aqui que a minha amiga Rayane gosta muito, que é estruturar. A gente precisa estruturar o dia da criança, estruturar o dia seguinte, pensar como vai ser no dia seguinte. E o melhor horário para isso é na noite, né? Depois que seu filho dormiu, você olha para sua esposa, ou sua esposa olha, ou você olha para o seu marido, ou se você está sozinha, você pensa sozinha, ou a avó. É importante estruturar o dia seguinte. É lógico que tem coisas que às vezes fogem daquilo que a gente planeja, mas é importante esse planejamento, né? Planejamento começa no período da manhã. Como que ele vai acordar? Tem que ter hora para dormir, tem que ter hora para acordar também. Então é importante a gente dormir. Não, mas nas férias tem que ter um pouco de flexibilidade. Então o horário bom para dormir é 8 horas da noite. As pesquisas comprovaram que a criança dorme melhor 8 da noite, porque é um momento bom da produção da melatonina. Para isso tem que começar aquele ritual do sono, de dar um banhozinho e tal. Mas nós estamos num local, vamos sair para ir num restaurante, vai dormir 10 horas hoje. Ok, mas é importante ele ter um horário de acordar, porque se ele dorme 10 da noite e acorda meio-dia no outro dia, ele não vai alimentar bem. Então, se ele está acostumado a dormir 8 da noite e acordar 6 da manhã, tudo bem. Eventualmente, ele dormir 10 e acordar 8, não tem problema nenhum, mas você não pode deixar que esse sono estenda, porque só dele dormir mais tarde já é um motivo dele não ter uma noite de sono tão tranquilo. Então, a tendência é no dia seguinte ele querer dormir até mais tarde, mesmo a gente não conta somente números de horas, porque o sono não fica restabelecedor, então ele começa a passar daquele momento que você determinou. Então é importante, num certo momento, iluminar o quarto, e a melhor coisa para acordar é abrir a janela, abrir a cortina, desligar o ventilador que estava ligado ou o ar, porque o nosso cérebro ele detecta claridade mesmo com o olho fechado. Tem as células fotorreceptoras aqui na pálpebra que enviam sinal para o cérebro e aí bloqueia a produção de melatonina. E aí passa alguns minutos, a criança já acorda. Então não precisa de ir lá e acordar a criança. É importante que deixe que ela acorde, mas é importante você criar um ambiente propício para que ela durma, e para isso 7 horas da noite, 8, escurecer o quarto, e um ambiente propício para que ela acorde, né, 7, 8 horas da manhã. No momento que você determinar, você vai lá
e ilumina o quarto. Então esse planejamento é importante, e aí o planejamento de tomar o café da manhã, o planejamento do almoço, tudo tem que ter um planejamento. Ah, mas nós estamos fora de casa, estamos no hotel, nós estamos numa pousada, ou estamos na casa da avó. A criança precisa de ter uma rotina de horário alimentar. Tem coisas que são inegociáveis, né? Você pode negociar, flexibilizar um pouco em relação ao horário de dormir, você pode negociar, flexibilizar um pouco em relação ao horário de almoçar, mas não pode, vamos substituir o almoço hoje por uma porção de batata frita. Vamos substituir o almoço hoje por frutas ou por leite. O almoço e a janta são inegociáveis. Todo mundo que negocia o almoço, que deixa de dar almoço para a criança, vai vendo aquela cascata de coisas erradas acontecerem no decorrer do dia. A criança fica mais estressada, você está numa idade de dormir de dia, começa a não querer dormir direito ou dorme mal, então vai virando aquele problema, aquela sucessão de problemas. Então o almoço e a janta são inegociáveis. Você pode negociar horário, né? Dar um pouquinho mais cedo, um pouquinho mais tarde, mas não, mas eu estou na casa da avó, esquenta a janta no dia seguinte, não tem problema, tem que ser uma alimentação super saudável. Às vezes não vai dar para fazer daquela forma que deveria, mas você pelo menos não deixa de dar aquele alimento ali, o arroz, o feijão, a carninha pelo menos, e algum legume que tiver. Mas não preocupar em excesso, mas também não deixar de oferecer naquele momento que ele está acostumado a comer. Porque quando passa do momento, é igual o sono. Se a criança está com muito sono e passa do momento do sono, aquele momento ideal do sono, a criança fica extremamente enjoada e depois é difícil você fazer dormir. E a alimentação é a mesma coisa. Se passa do momento da fome, a criança continua às vezes com fome, mas fica tão enjoado que não come direito. Então é importante a gente detectar. E para isso a melhor coisa é você conhecer seu filho, né? Ninguém conhece melhor a criança do que a própria mãe, do que o próprio pai. Então a gente sabe o horário mais ou menos que vai ter fome. Então a gente já sabe aquele horário, a gente já se programa para um pouco antes ter um alimento preparado ali para ele. Seja um alimento esquentado do dia anterior, seja alguma coisa que você preparou na hora, seja alguma coisa que você comprou para ele comer, mas ele precisa ter a rotina de almoço e janta. Isso não pode negociar. Se você negociar isso, o resto você esquece, porque não vai conseguir manter a rotina do restante, tá bom? Então, essa alimentação é inegociável porque ela influencia no sono e influencia no comportamento. E o sono e o comportamento e a alimentação, basicamente, vão de forma errada, vão gerar o estresse em toda a casa, né? Então, esse planejamento, essa estruturação, como diz a Rayane, é importante para que a criança fique, para que os pais tenham também na cabeça o que eles vão fazer, né? Porque não adianta você chegar, o que é agora? O que nós vamos fazer? Você já tendo, de preferência até anotado, né? É lógico que em alguns momentos você vai pular alguma coisa, lembrando que o almoço e janta é inegociável, né? Mas você conhece seu filho, você sabe mais ou menos o almoço, o horário, ou mais ou menos a janta. Se ele tiver menos de 3 anos, ele ainda tem a necessidade de dormir durante o dia, né? Antes de 1 ano e meio, o neném tem que dormir 2 vezes durante o dia, de manhã e de tarde, né? Alguns bebezinhos fazem várias sonequinhas, mas até 1 ano e meio, pelo menos 2 sonecas. E depois de 1 ano e meio, geralmente passa só para a soneca da tarde, essa soneca da tarde até os 3 anos. Algumas crianças precisam desse sono da tarde até os 5 anos. Isso é importante. É outra coisa também que a gente não pode deixar. Tá fora de casa, tem que ver um momento, um jeito da criança dormir, porque isso vai desorganizar todo o sono da noite da criança, tá bom? Então esse planejamento começa de manhã. Tem muita criança, os meninos estão gritando, tem muita criança que eu atendo que os pais falam assim: doutor, meu filho está acordando a noite toda, o que eu faço? Eu falo assim: então me conta como que é o dia dele. Aí os pais começam a contar: eu faço ele dormir 8 horas da noite, 9 horas. Não, eu falo: eu quero saber desde a hora que ele acordou. Porque atitudes tomadas no período da manhã, no período do almoço, no período da tarde vão impactar no sono. Então, uma criança que não dorme bem à noite, a gente precisa ver como está o dia dela desde a hora que acorda. Tem que acordar cedo, tem que ter as rotinas das sonecas de dia, se ele ainda estiver na idade de dormir. Ele precisa ter o momento do almoço, do jantar, precisa ter os momentos da atividade física. Tudo isso é fundamental para que a criança durma bem à noite. Então, isso a gente vê no dia a dia do consultório, independente de estar de férias ou não. E nas férias tende a mudar tudo. Então, a gente precisa tomar cuidado, porque a gente acaba arrependendo, né? Fala assim: vamos a férias, a gente tem que relaxar. Justamente para os pais terem tempo para relaxar, é importante ter a rotina. Que você tendo a rotina, seu filho vai dormir naquele horário que ele dormiria, ele vai alimentar naquele horário que ele alimentaria, ele vai ficar uma criança mais tranquila e vocês vão poder curtir as férias de vocês sem aquele estresse, sem aquele inferno, sem aquela vontade. Eu não gosto dessa palavra inferno, não, mas eu ouço isso no consultório do dia a dia, né? Então eu estou replicando aqui. Então é importante. Então começa no café da manhã. Então, se você quer que seu filho durma bem à noite, isso começa no café da manhã. Acordar cedo. Se estiver na idade de tomar o leitinho, toma o leitinho, come a fruta.
ter uma rotina do horário para dormir, diminuindo o ritmo de manhã. E é importante você ter horário para escovar o dentinho logo após as refeições, já criar essa rotina. Ah, meu filho não gosta de escovar dente. Provavelmente tem algum dia que você negociar, então deixa, hoje vão deixar que ele chorou, ou vão deixar porque ele não quer. Então ele tem que entender que acabou de fazer a refeição ali, ele tem que escovar o dentinho. Isso tem que ser uma rotina, e vocês dando exemplo, o exemplo dos pais é importante, tá bom? É o horário do almoço, o horário do jantar, o horário das sonecas. Então isso é importante você na noite anterior já definir como que vai ser mais ou menos. E aí você sabendo que ele tem os horários da soneca, ele sabendo que é o horário do almoço, o horário da janta, você consegue programar mesmo nas férias os momentos para você fazer alguma atividade fora, ou passear, ou não sei, né, se você está de férias viajando ou em casa, mas você consegue ter mais flexibilidade até de se programar, tá bom? E aí durante o dia da criança, além desses momentos de refeição, momentos de alimentação, é importante ter um momento da leitura, que pode ser um momento de você contar uma história, se você não gosta de ler livro, mas conta uma história para o seu filho. E o momento bom é o momento antes da dormida da noite, antes das sonecas durante o dia, se ele estiver dormindo ainda de dia. Então isso é importante, a leitura ou contar uma história, isso dá uma baixada no ritmo da criança, isso faz a criança se conectar a você, isso faz com que a criança desenvolva a capacidade de raciocínio, de imaginação e até mesmo da inteligência. E muitos pais falam, eu não tenho tempo para o meu filho, né? E às vezes passa as férias todas com o filho ligado na televisão e com o pai ligado no celular, no Instagram, no WhatsApp. E às vezes o momento que você tinha ali de qualidade, que é as férias, o momento que você tem ali para brincar com seu filho, você deixa perder a oportunidade. Então se você tem 20 minutos por dia para o seu filho, dedique aqueles 20 minutos sem celular na mão, sem nada que atrapalhe, concentrando olho no olho, lendo um livro, contando uma história. Esse tempo de qualidade faz toda a diferença. A criança se sente valorizada, isso além de desenvolver a inteligência, ela se sente valorizada, ela vai alimentar melhor, ela vai dormir melhor. A criança que às vezes não tem a atenção dos pais, ou porque os pais não podem realmente, ou porque podem, às vezes não dão importância para isso, a criança tende a querer mais a atenção dos pais à noite, e aí acordam mais vezes à noite, e aí começam a atrapalhar inclusive a noite de sono, tá bom? E além desse tempo que você tem que ter de brincar com seu filho, que seja 20 minutos, se puder ser 2 horas, se puder ser o dia todo, melhor. Quanto mais tempo, melhor, mas tem que ser tempo de qualidade. Se ele for de quantidade, mas não for de qualidade, não adianta. Mas é importante também o seu filho ter o tempo de livre brincar. Quando a gente fala livre brincar, inclusive eu fiz uma live sobre isso, estudos já comprovaram que a criança que tem o tempo de livre brincar, ela aprende mais, ela desenvolve a inteligência emocional, desenvolve o afeto, desenvolve o raciocínio. E o livre brincar, o quê? Deixar ela brincar mesmo, brincar de preferência com a natureza, brincar ali na terra, brincar na areia, brincar com bichinhos, se você tiver essa oportunidade. Isso faz toda a diferença, mas pode ser com brinquedos também, mas tem que ser uma brincadeira desestruturada, não aquela brincadeira que você vai determinar o que seu filho vai fazer. Deixar ele brincar livre, um momento que você vai fiscalizar, vai ficar de olho nele, né? Até porque pode acontecer algum acidente ou pode expô-lo a alguma situação de risco, dependendo. Brincando na terra, por exemplo, ele pode resolver comer a terra, você tem que intervir, mas você tem que deixar, né, não ficar cerceando essa curiosidade. A criança é curiosa por natureza, e ela quer mexer, ela quer brincar, ela quer aprender, e ela quer pegar às vezes coisas que você fala, não, isso aí não é brinquedo, né? Esse copinho de plástico não é brinquedo, esse controle da televisão não é brinquedo. Por que não é brinquedo? Se for uma coisa que não tenha risco, você está vigiando ali, deixa ele brincar com aquilo, e às vezes na cabeça dele, aquele copinho ali é um disco voador, ou é uma nave, ou sei lá o que, mas isso está desenvolvendo a curiosidade e a imaginação da criança. Então deixa o seu filho brincar, tá bom? Brincadeiras que estimulam a atividade física também é importante, né? Então assim, deixar o livre brincar, que acaba que a criança que está no livre brincar, ela vai estar movimentando. Mas no momento que você for fazer uma brincadeira estruturada com seu filho, estimule que ele faça atividade física. Seja um bebezinho que está na fase de rolar, seja um bebezinho que está na fase de engatinhar, estimule que role, que engatinha. Criança maiorzinha que já está correndo, estimule que corra, que pule, que chute bola. Isso é importante, isso vai fazer com que ele gaste energia, evitando obesidade. Isso vai fazer com que ele fique mais calmo. Isso vai ajudar no acúmulo de adenosina, que é uma substância importantíssima para acumular no cérebro, para o sono ser de qualidade. Então essa série de atividades ajuda. Não pode ter uma atividade muito agitada no momento que antecede a hora de dormir. Aquela hora que antecede é importante ser um momento tranquilo. Mas no decorrer do dia, né, nas horas bem anteriores à hora de dormir, tem que ser muito estimulado a atividade física, né? Então não cercear essa criatividade do seu filho, deixar que ele brinque. E até uma fisioterapeuta infantil, que é a tia Cacá,
ela da Logos, né? Ela falou, e a tia Rayane me contou, que ela orienta os pacientes a deixar pintar, tirar uma parede da casa para deixar as crianças pintarem, para estimular a criatividade. Isso é importante, você pode fazer isso, depois você pinta a parede de novo, né, quando seu filho crescer. Eu faço muito na minha casa, é colocar cartolina, você põe uma cartolina no chão, prega com fita crepe e pega aqueles pincéis de cera, né, lápis de cera, e deixa rabiscar ali, às vezes vai sair, vai pintar o chão também, e tá tudo bem. A gente precisa relaxar. Casa que tem criança, a gente não precisa, não pode, a gente nunca pode ficar, não pode mexer aí não, ó, cuidado aí que não, porque isso a gente vai deixando a criança estressada e fazendo com que a criança se limite, às vezes, naquele brinquedo que você está estipulando ali. Então, deixar, estimular que a criança tenha essa curiosidade. Então, rabiscar, ou pintar, ou atividade de correr, de pular, isso tudo é importante, tá bom? Sempre atento com segurança, né? Outra coisa que a gente precisa falar é que é nas férias, né? Em todo momento, mas nas férias também. Agora com a época de aula, agora que não está tendo aula presencial, mesmo no período de aula, mas a maioria dos acidentes, né, os acidentes acontecem em casa, então os acidentes domésticos são muito frequentes, queimadura no fogão, choque elétrico, ingerir produto de limpeza, remédio, então a gente precisa agir antes que aconteça, né? A maioria dos acidentes poderiam ter sido evitados, então colocar remédio no lugar alto, cercar escada, janela, colocar cerquinha, colocar tela, só cozinhar em trempe de dentro do fogão, não deixar cabo de panela para fora, de preferência tirar as trempes de fora do fogão, só deixar as de dentro. Quem tem bebezinho, principalmente de 7 meses até 3 anos de idade, 4 anos, então tem que tomar muito cuidado e sempre agir preventivamente, né? Vigiando, já imaginando o que pode acontecer. Não achar que você vai vigiar até uma escada ali sem portinha, mas eu vou vigiar. Uma hora você vai descuidar e vai cair. Então, não deixar que isso aconteça preventivamente. Quando eu disse o livre brincar é importante, mas sempre com a supervisão, sem intervenção, mas com a supervisão de um adulto. A intervenção deve acontecer se tiver alguma situação de risco, tá bom, pessoal? Então, o principal que fica aqui da mensagem de hoje aqui é isso. Tenha tempo de qualidade para o seu filho. Já planeje, estruture, né? Estruture o dia seguinte dele. Mesmo nas férias, já pense como que vai ser a manhã dele, como que vai ser o almoço, como vai ser a tarde e como vai ser a noite. Mesmo que fuja um pouco daquilo que você planejou, algumas coisas andando dentro do eixo, por exemplo, o horário do almoço, o horário da janta, já vai fazer toda a diferença. Se você conseguir seguir um horário de dormir também, com uma certa flexibilidade, também é importante. Isso vai fazer diferença na produção desses hormônios, que é a melatonina, que é o cortisol, que são as endorfinas, que vão deixar a criança mais tranquila ou mais estressada se ela tiver rotina ou não tiver rotina. Alimentando bem ou dormindo bem se ela tiver rotina, e não dormindo bem e não alimentando bem se ela não tiver rotina. Então, a rotina, ela liberta, a rotina não aprisiona. Quem fala isso é porque não tem rotina e tem preguiça de pôr rotina. Então, é igual as pessoas que não querem trabalhar e falam que o outro teve sorte na vida porque ganhou dinheiro, e porque não é sorte, porque trabalhou, né? Então, a gente precisa estruturar o dia da criança, planejar o dia seguinte da criança e tentar manter uma rotina dentro daquela flexibilidade que as férias exigem. Mas isso vai trazer tranquilidade. Se você quer descansar nas suas férias, a dica que eu dou é: coloque rotina para o seu filho, mantenha uma rotina, ou a mesma rotina que já tinha antes, ou uma rotina parecida, porque isso vai te trazer tranquilidade nas férias. Você vai poder curtir com seu filho, com sua esposa ou com quem tiver. Se você tiver uma rede de apoio para te ajudar, ótimo, né? A gente precisa revezar, não é muito cansativo, né? Hoje eu fiquei, por exemplo, o dia todo com meus filhos. Cansa mais do que trabalhar, né? A gente fala, às vezes eu ouço muito falando, alguns pais, né, falando assim: minha esposa não trabalha, fica o dia todo por conta dos meninos. Dá muito mais trabalho do que qualquer trabalho do mundo, né? Você pode trabalhar numa pedreira, rachando pedra com marreta o dia inteiro, que não é tão cansativo quanto cuidar de um filho o dia inteiro. Então a gente precisa valorizar as mães que ficam o dia todo com os filhos, e a gente precisa revezar nas férias, né? Citar o pai e a mãe, o pai fica um período, a mãe fica um período, até para a pessoa conseguir ter uma tranquilidade na cabeça ali, para pensar em alguma coisa produtiva. Com a avó, se ela estiver presente, a avó ajuda demais. Eu sou apaixonado com as avós. Se tiver uma babá e puder ajudar nas férias, né? Se tiver alguma rede de apoio para ajudar, é importante. A gente precisa revezar esses cuidados com as crianças nas férias aí, tá bom, pessoal? Acho que dá para responder algumas perguntas aqui. Hoje a live é um assunto mais objetivo. Deixa eu voltar lá no início aí. Se tiver dúvidas aí, vocês me falam. Tia Rayane pode mandar. Quem tiver dúvidas aí pode mandar. No início aqui foi só as pessoas entrando,
Voltei lá no início para não pular ninguém. Eu acho que o que eu falei aqui é o mais importante, né, para a gente manter. Titia Glaze, Titia Rayane no início, todo mundo entrando aqui. Laiane, Laiane, obrigado aí pela presença. Tem muita gente aqui prestigiando de Fabiana. Eu vou passando aqui, acho que eu tenho tanta força, sou muito forte, eu bato o dedo aqui e vou abrindo sem querer aqui. Eu acho que as perguntas estão mais pro final. Na minha família, sou doida, nem ligo. Rotina aqui é... Como é que é? A Marcélia colocou aqui, ó. Na minha família, sou a doida. Nem ligo. A rotina aqui é necessária. Pois é, a pessoa... Eu sei como que é, né? A pessoa sofre bullying. Se você for colocar uma rotina, principalmente nas férias, o pessoal vai te apedrejar praticamente. A avó, né? Algumas avós não. Mas a maioria da avó, sogra, às vezes o próprio marido ou esposa, pra que? Numa rotina você tá ficando doido, isso é paranoia. Isso aqui não é paranoia, não é, né? Não faz a experiência, não põe a rotina pro seu filho pra você ver. Eu nunca vi uma pessoa voltar de uma viagem da praia e falar assim, nossa, eu não tive rotina nenhuma, meu filho dormia a hora que queria, acordava a hora que queria, comia o que queria e eu voltei super descansado. Geralmente volta mais cansado do que foi. Fala assim, nossa, eu tava rezando para voltar para casa, para descansar, porque realmente ninguém descansa com falta de rotina, né? Até o adulto, né? Mas principalmente quando você tem uma criança com falta de rotina, vira aquele estresse, o menino começa a fazer pirraça toda hora, dependendo de estar na fase da pirraça, porque a criança vai ficando mal-humorada, né? O adulto manifesta mau humor, às vezes ficando um cara fechado. A criança manifesta se jogando no chão, rolando. Eu sei como é que Olha, meu filho fica... Jus Moura, ou Jus, meu filho fica batendo a cabeça em todo lugar. Pode ser estresse, ele tem 1 ano e 5. Ô Ju, pode ser, tá? É difícil eu te falar com certeza que tá? Se ele tá batendo a cabeça, é um sintoma de estresse, sabe? Agora, falar que é estresse, com certeza, eu não sei. Tem que avaliar essa questão do sono, né? A noite de sono bem dormida, ele tem que dormir bem, e nessa fase de 1 ano e meio, ele tem que estar dormindo umas 9, 10 horas direto à noite. Se tiver, não, acorda e dorme de novo, não precisa mamar, não, ele acorda, vai pro meu quarto e chora, tem que dar leite de madrugada 2, 3 vezes, isso pode estar gerando estresse. Ele tá dormindo 11 horas da noite, pode estar sendo estresse. Tá ficando na frente da tela, antes de 2 anos, o excesso de tela gera estresse, então pode ser alguma coisa assim, tá? Tem que ver a questão da fala, não, ele tá batendo a cabeça para todo lado, não tá, aí uma criança de 1 ano e 5, a gente imagina que já esteja falando algumas palavrinhas, quando a gente fala com ele, ele olha no olhar, ele interage, ele dá tchau, ele interage com outras crianças, não, interage, ele olha quando chama pelo nome, se eu chamar 10 vezes pelo nome, ele tem que olhar pelo menos umas 7, 8 vezes, então a maior parte das vezes ele tem que olhar, exceto se ele estiver olhando para a tela, ele não vai olhar, mas se ele estiver ali brincando de alguma coisa tranquilo, se você chama pelo nome, ele tem que olhar. Então, ele não olha quando chama, ele não está interagindo, ele não está falando, aí precisa ser avaliado, porque pode ser um sinal de autismo também, né? Não estou falando que toda criança que bate a cabeça é autista, não. Mas é uma coisa que a gente liga o sinal de alerta. Eu já atendi várias crianças, não estou falando que é o caso do seu filho, porque eu não conheço a história dele, mas já atendi várias crianças que estavam com vários sinais que faziam lembrar sinais de autismo. Não estou falando que isso geraria autismo, mas sinais de autismo. E quando a criança não olhava no olho, ficava batendo a cabeça, nervoso. E quando eu conversei com a mãe, não, ele fica na tela o dia todo. O excesso de tela, não tinha rotina. Bastou organizar a rotina, tirar da tela, que a criança voltou a ficar tranquila e começou a desenvolver. Não era uma criança que tinha o TEA, transtorno do espectro autista, né? Ele só estava com falta de estímulos por excesso de tela. E aí voltou a desenvolver bem, né? Lembrando mais uma vez, não estou falando que tela causa autismo, não é isso. Mas a criança fica com sinais como se tivesse algum distúrbio, alguma alteração do comportamento e da comunicação. Então, é importante ver isso. Não, já estou fazendo tudo direitinho, estou incentivando, estou estimulando meu filho, ele tem rotina, ele não fica na tela e mesmo assim está batendo muita cabeça. É um sinal de que precisa ser avaliado por um pediatra e talvez por um neuropediatra, tá bom, Ju? Mas não estou falando que seja isso, não estou pondo pulga atrás da sua orelha. Só estou te falando para você observar essas outras coisas que eu te falei, da parte da comunicação principalmente, tá bom? Às vezes não está ainda desenvolvendo tão bem a fala, mas ele já está se comunicando bem. Isso aqui é o importante, tá bom? Então, é isso. Deixa eu ver aqui a Andréia. Meu filho tem 11 anos e é muito estressado. Andrés de Adriana. Pois 11 anos, ele está na pré-adolescência, né? É uma fase mais difícil também. Agora, essas rotinas que a gente fala, isso vale desde bebezinho, desde que o neném nasce, a gente precisa ter rotina. Algumas rotinas não são possíveis desde que nasce, né? A rotina alimentar, principalmente quando está mamando leite materno, leite é livre demanda naquele início.
Mas tem algumas rotinas que a gente consegue colocar horário de dormir também, às vezes não, mas horário para o banho, horário para você diminuir a claridade, horário para você iluminar a casa. Tem algumas rotinas que desde os primeiros dias dá para pôr. Algumas outras, né, a gente vai colocando com o decorrer dos meses. Mas 11 anos a gente imagina que a criança tenha que ter rotina também, porque se não tiver, isso repercute mal. Principalmente no pré-adolescente e adolescente, as telas elas têm um efeito mais negativo ainda. Comparado com um nenenzinho de 2, 3 anos de idade, o excesso de tela no adolescente é muito mais prejudicial. Ele atrapalha muito mais a produção de melatonina, atrapalhando a qualidade do sono, e a qualidade do sono ruim faz com que a criança fique estressada no dia seguinte. Então pode ser simplesmente isso. Mas tem que ver alguma coisa comportamental, pode ser que ele está com ansiedade extrema, pode ser que ele está até com o início de uma depressão, então tem que ser avaliado. Não, ele está dormindo muito tarde e acordando muito cedo. Isso pode estar gerando estresse nele, ou dormindo tarde e acordando tarde também. Falta de atividade física, excesso de tela. Se não está fazendo nada disso, está tudo ok, mesmo assim muito estressado, vale a pena levar para uma opinião de um psicólogo infantil, tá bom? O Andrés de Adriana. Tem um espelho lá atrás, é bom que dá pra ver minha nuca. Olha lá, ó, dá pra ver eu aqui, ó. Tô na casa da minha sogra aqui hoje. Deixa eu ver aqui, deixa eu descer se tem mais um. Acho que dá pra mais uma aqui. Hoje a live é mais rapidinho, todo mundo de férias aí, né? Nem todo mundo, né? A Carla Bedoni colocou aqui, hashtag Mães Unidas e Seguras. Obrigado, Carla Bedoni, ela é da comunidade Pais e Pediatras. Eu faço live todos os dias de plantão de dúvidas. Eu respondo todas as dúvidas das mães. Se preciso for, eu fico o tempo que for na live para responder todo mundo, porque é a comunidade fechada, né, do Facebook. Inclusive nós abrimos vagas, a gente nem anunciou no feed, não teve um anúncio nos stories. Se alguém interessar em entrar na comunidade, é só clicar no link que está na descrição da minha bio no Instagram, e aí lá tem algumas opções. Tem a opção de entrar para o grupo do WhatsApp, que é gratuito, o grupo do Telegram, que eu dou dicas todos os dias, e para a comunidade Pais e Pediatras, que além de eu fazer live todos os dias de plantão de dúvidas, tem lives com especialistas, são 15 especialistas, consultor de sono, da amamentação, psicólogo infantil, odontopediatra, psicólogo de mães, tem psicopedagogo, uma série de profissionais que fazem lives, né, com orientações, e eu todos os dias entro respondendo ao vivo, como uma live dessa, as mães, e é um valor simbólico, tá bom? É baratinho mesmo, o grupo do WhatsApp, Telegram é gratuito, mas a comunidade é R$ 39,90 por mês. Então é um valor que principalmente para quem tem bebezinho, é um valor que vale a pena, porque as mães, principalmente filho de primeira viagem, mãe de primeira viagem, tem muita dúvida, né? E muitas coisas às vezes a mãe leva para consultar por uma coisa que às vezes daria para tirar a dúvida. É lógico que tem as consultas pediátricas presenciais que elas não podem ser deixadas de lado, né? Mas muitas consultas para tirar dúvida. Meu menino tá mamando tantos ml de leite com tal idade, tá normal, né? Meu menino tá nervoso, né? Igual a pergunta, tá normal? Então lá eu consigo interagir mais, saber mais detalhes da mãe, perguntar como é que tá a rotina do dia, eu consigo dar mais detalhes, dar mais informações para a mãe, pegar mais dados, orientar, faz isso, amanhã na próxima live, amanhã você me fala como que tá, e no outro dia, então a gente vai acompanhando, né? É uma mentoria mesmo que a gente faz lá, né, Carla Bedoni? Você tá lá junto com a gente lá, obrigado. Carla Bedoni foi a vencedora da Semana de Ouro aí. Foi a mãe que mais participou. O problema é a avó que dá pizza. Pois a gente precisa ter uma certa flexibilidade, né? A vovó vai dar a guloseima, as guloseimas, principalmente nas férias, principalmente criança que mora com a avó ou que tá a avó junto, vai querer dar. Então, o que a gente precisa, até para não gerar aquele embate familiar, ter aquele momento do almoço. Então hoje, por exemplo, eu saí com meus filhos para um restaurante aqui em Belo Horizonte. Eu sabia que o almoço ia sair lá para as 2 da tarde, eu sabia. Deu 11 horas da manhã, eu já esquentei o macarrãozinho aqui de ontem, que a vovó fez ontem à noite, e dei para eles aqui, coloquei uma saladinha junto, uma carninha, beleza, comeram e ficaram felizes, foram para lá brincar até porque quando sai com a criança não vai comer direito, que distrai com brincar, pode até com fome, mas começa a brincar, pular e começa a suar, e o calor não deixa a criança comer também. Então já foram para lá e brincaram a tarde toda, beliscaram algumas coisinhas no almoço também, de 2 horas da tarde, e foi tudo bem, né? E aí nessa beliscação foi batata frita também, não tem problema. Mas se tivesse só sido a batata frita, aí ia ser prejudicial também, né? Eles já estão, né? Meu menino fez 5, meu menino tem 9, né? Antes de, né? Quanto menos
guloseima, a gente tem que evitar, né? Mas eventualmente... E aí você fala, não pode, também não pode ser radical, né? Mas a gente precisa ter uma certa flexibilidade. Vovó, você quer dar batatinha frita? Dá aí a pizza, mas vamos dar o almoço primeiro. E aí depois, né? Daí a pouquinho a criança vai lanchar, vai vendo o povo comer ali a pizza, vai querer comer também. Tá bom? É assim mesmo, a Derlane, a pizza, a vovó ajuda muito, mas na hora de dar os trem doce, então, é mais difícil quando quando a avó mora junto, né? Tem alguns pacientes meus que a avó mora embaixo da casa da mãe e ainda tem uma venda ainda que vende chocolate, bala, e nossa, aí é difícil. Aí aquele estresse, né? O menino desce e pega a balinha lá na venda da avó e sobe de novo. A Silvane aqui colocou que a sono é muito importante. Pois é, o sono faz toda a diferença. Tá travando. Ah, meu Deus, agora que eu vi aqui. Tomara que tenha parado de travar depois. O sono do meu filho. Aí vou responder mais uma aqui. A Derlane colocou: o sono do meu. Não, o meu filho de 9. Tô com sono na cabeça aqui. O meu filho de 9 meses não. O meu filho de 9 meses e 1 ano e meio, ele chorava para brincar com as panelinhas. E eu aproveitava para fazer o almoço e jantar. É isso aí, né? No momento, o momento que a mãe está fazendo. Tem muita mãe que fala assim: nossa, eu ligo a televisão para poder conseguir fazer o almoço. Mas a criança ela é muito curiosa e ela segue o exemplo dos pais, né? Se a mãe está passando um pano na casa ali, ou quem estiver junto com a criança quer passar o paninho também. Se você está fazendo o almoço, ela quer fazer, você não vai deixar no fogão. Mas você põe as panelas no chão, né? Dependendo da idade da criança, se for uma idade que já não está enfiando as coisas no nariz, no ouvido, você mistura arroz com feijão ali, e fala cru, né? E fala assim: ó, vai separa arroz e feijão para a mamãe aí, vai põe um arroz nessa panela, feijão nessa, e a criança maiorzinha vai fazendo isso, você fica ali 1 hora às vezes brincando. Então a gente precisa ter criatividade, né? Deixar a criança, como eu disse, pintar uma cartolina, pintar uma parede, deixar a criança brincar de jogar bolinha dentro de uma caixa de papelão, brincar com panela. Então a gente não pode ter essa rigorosidade de só brincar só brincar com brinquedo, né? Fernanda colocou aqui, ó: estamos isolados por conta do Covid. E a Alice, você me ligou, né, Fernanda? Eu tava na live na comunidade, na hora que você me ligou, eu já emendei com a live aqui, então por isso que eu não te retornei. Mas é bom que você fez a pergunta aqui. Estamos isolados por conta do Covid. A Alice não está comendo quase nada. Acha que pode ser sintoma do Covid? Pode, né? O adulto, é muito comum, que eu mesmo tive Covid e perdi o paladar ou olfato. Eu continuei comendo porque eu gosto muito de comida mesmo, mas a comida não tinha gosto nenhum, né? Então a criança às vezes perde a vontade de comer, né? Associado a isso, a gente tem que ver, será que não é porque coincidiu também, tá todo mundo em casa, a gente tá dando outras coisas, não tá tendo rotina, então tem que ver a questão da rotina, dar muito líquido para ela, e oferecer o almoço, oferecer janta, dar exemplo, passa uns dias, ela volta a comer. Se a gente entra em desespero, que é muito comum, às vezes uma fase que a criança não está comendo porque está passando mal, ou não está comendo porque está muito calor, qualquer coisa que atrapalha, né? Se estiver suado na hora do almoço, não vai comer. Então, tem uma série de coisas que atrapalham. Então, daqueles dias que não está comendo, principalmente porque está passando mal, não quis comer, então vamos dar uma mamadeira, por exemplo. E aí a criança aprende que não comendo ganha um presente. A gente não deve castigar por não estar comendo e nem presentear por não estar comendo, dando aquilo que mais gosta, tá bom? Oferecer o almoço, oferecer janta, oferecer o leite na hora do leite, mas ter a rotininha e manter o exemplo. Isso aqui é importante, beleza? A Rayane colocou aqui: eu não consigo viver sem rotina. Nas férias eu resolvi abrir mão. Nossa, foi um furacão. Pois é assim mesmo. Se a gente foge da rotina, a gente é o primeiro a arrepender depois, né? A Milena Isis: a rotina aqui em casa é rígida, ainda mais com pequeno autista. Pois a criança autista ela precisa da rotina, porque se fugir da rotina, qualquer coisa que foge gera mais estresse ainda, né? Então é isso aí, pessoal. A Leide colocou aqui, ó, só encerrar com a Leide aqui: rotina é vida, tudo flui melhor, o bebê fica mais disposto a aprender com o mínimo de tela, ainda melhor. Pois é, isso aí, Leite. A Leite também é da comunidade. Você não pôs hashtag aí, Leite. Às vezes pôs lá para baixo que eu não vi aqui. Ó, gente, tem muita pergunta, né? Infelizmente eu não posso responder todo mundo, senão a live fica muito extensa, né? E também vou deixar ela salva para outras pessoas assistirem. Eu agradeço a presença de todos. Quem quiser entrar para a comunidade Pais e Pediatras, todos os dias eu estou lá
para responder todas as dúvidas. Lá não sai enquanto eu não respondo todo mundo, tá bom? Mas aqui o Instagram tem um momento, né, que a gente precisa encerrar, tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos. A dica que fica é isso: dê muita atenção pro seu filho, ter tempo de qualidade. Não abra mão do almoço, do horário do almoço, do horário da janta e de preferência também o momento do sono, não pode abrir mão daquele horário, né? Uma certa flexibilidade, tudo bem eventualmente, mas mesmo nas férias, principalmente se você quer ter umas férias de tranquilidade, paz, estruture o dia do seu filho, tá bom? Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e eu volto ainda essa semana com outra live aqui no Instagram e quem for da comunidade Pais e Pediatra, amanhã estaremos juntos lá, como de praxe, em todos os dias numa live lá, tá bom? Tudo de bom para vocês, pessoal. Vou encerrar aqui e vou salvar.